Olá, galera. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver assistindo esse vídeo, eu desejo para você uma ótima quarentena, uma ótima estadia em casa. E para ficar melhor ainda, vamos abordar mais um tema aqui de física. E o tema escolhido para esse vídeo foi óptica geométrica, conceitos iniciais, ou introdução à óptica geométrica. Eu sou Ellison Brasileiro, professor de física. Então vamos lá, galera. Nesse slide que vocês estão observando, eu trago aqui o espectro eletromagnético. E aí a gente consegue observar as variadas radiações, né, que esse espectro nos traz. A gente tem aqui desde as ondas de rádio até os raios gama, que tem comprimento de onda bem pequenininho. Não sei se vocês estão conseguindo observar do lado direito do seu vídeo. Então, comprimento de onda, que são esses picozinhos, vocês conseguem perceber a distância muito menor em relação aos comprimentos de onda de cá, onde tem rádio, micro-ondas. E não se preocupem que essa parte de ondulatória a gente ainda vai ver e vocês vão conseguir fixar melhor esses conceitos. Mas perceba que as ondas de rádio, micro-ondas e o infravermelho têm comprimentos de onda maiores do que os raios X e raios gama, que são a distância entre esses picos que vocês estão observando aí. Então perceba que a gente vem de ondas de rádio até raios gama com comprimentos de onda maiores e depois esse comprimento de onda ele vai se afunilando. Aqui no meio a gente consegue visualizar a luz visível. Então, antes da luz visível, a gente tem o infravermelho, logo depois o vermelho. E o último espectro de luz visível que a gente consegue enxergar é o violeta, e logo após o ultravioleta, que já não é mais visível, certo? Então, a gente vai entender melhor isso mais à frente. Bom, o estudo da ótica geométrica, ele permeia no questionamento: o que é luz? Então vamos lá. A luz, galera, é uma onda eletromagnética capaz de produzir sensação visual. Como nós enxergamos as coisas é um assunto para a próxima aula, mas a gente consegue ter uma sensação visual por meio de um raio de luz. Beleza, mas o que é raio de luz? Nada mais é do que uma linha orientada que representa a trajetória seguida pela luz. Então, como vocês podem observar, eu tenho um esquema aqui do raio de luz e perceba que ele deixa uma trajetória. Como a gente estuda lá no MU, no movimento uniforme e uniformemente variado, a gente tem uma trajetória para o percurso de um móvel. Então, nesse caso aqui, o móvel, o raio de luz, e ele deixa uma trajetória, certo? Então, esse é o conceito de raio de luz. Linha orientada que representa a trajetória seguida pela luz. Beleza. E agora o que é um feixe de luz? O feixe de luz, na verdade, é o conjunto dos raios luminosos. E aqui a gente tem o exemplo de um feixe de luz. Perceba que em cima eu represento apenas uma linha, como a trajetória do raio de luz, e aqui eu tenho várias linhas que representam o feixe luminoso, ok? Agora, como é classificado esses feixes de luz? A gente tem três classificações. A gente tem o cilíndrico, ou paralelo, e aí o conceito ele diz que é um feixe de luz onde os raios de luz são paralelos entre si. Exemplo, o laser. Então, eu coloquei aqui para vocês uma foto que indica o raio laser e podem perceber que ele tem essa estrutura. Ele é um raio de luz paralelo, eles são formados por vários raios de luz que são paralelos entre si. Depois a gente tem o cônico divergente, onde a gente tem aqui um único ponto partindo raios de luz formando um cone. O exemplo mais comum desse tipo de feixe de luz é a lanterna. Então, a luz provocada por uma lanterna, ela tem esse aspecto de cônico divergente, ou seja, os raios de luz partem de um ponto e se espalham, ok? E o próximo tipo de raio de luz é o cônico convergente, ou seja, é um feixe de luz onde os raios de luz partem de vários lugares e dirigem-se até um único ponto. E aí a gente pode produzir um feixe de luz cônico convergente com uma lupa, como a gente pode estar observando aqui nessas duas imagens ou figuras abaixo. A gente tem a lupa e aí os raios solares eles
Esses raios são provenientes do Sol e incidem na lupa, e aí a lupa faz a conversão, a convergência desses raios para um único ponto. E aí a gente pode observar que provoca um aumento de temperatura e até a combustão. Beleza? Bom, galera, agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os princípios da óptica geométrica, né? Então a gente já falou do o que é raio de luz, o que é o feixe de luz, e agora a gente vai ver aqui quais os princípios da óptica geométrica. São 3 os princípios. A gente tem o princípio da independência do raio de luz, depois princípio da reversibilidade do raio de luz e da propagação retilínea. O que é que o princípio da independência nos fala? Diz que os raios de luz, eles têm trajetórias independentes, então não dependem de outros raios de luz para se propagar. Como a gente pode observar aqui na imagem, temos aí uma luz azul e uma amarela, e os raios de luz, mesmo eles se interceptando, eles permanecem na sua trajetória como se nada tivesse acontecido, ok? Princípio da propagação retilínea da luz. Aí eu coloquei uma imagem que mostra a sombra provocada pela mão de uma pessoa. Então perceba que se a luz não se propagasse em linha reta, era impossível que se formasse uma sombra, porque os raios de luz dariam a curva, ou fariam a curva, né? E essa sombra não existiria. Então é uma prova de que a luz se propaga em linha reta, é a sombra deixada pela mão, ok? Ou por qualquer corpo, né? E o último princípio é o princípio da reversibilidade do raio de luz. Então, um exemplo clássico é 2 pessoas num carro, uma no motorista, né? E a outra um passageiro que está no banco de trás. O motorista ele olha o retrovisor interno e vê o passageiro que está atrás. Se o passageiro que está atrás também direcionar o olhar para o mesmo retrovisor, verá o motorista que está na frente. Isso, claro, dependendo do ângulo, né, de visão. Mas isso acontece pelo princípio da reversibilidade, ou seja, o raio de luz que sai do observador 1 bate no vidro e é refletido nos olhos do observador 2, esse mesmo raio de luz ele volta do observador 2 para o observador 1. Beleza? Então, o observador 1 é o motorista e o observador 2 é o passageiro. Então, pelo mesmo lugar que a luz vai, ela volta ou retorna. Ok? Então, isso é a reversibilidade do raio de luz. Beleza, gente? Então, essa parte é uma parte mais conceitual, muito teórica. A gente não tem cálculos que envolvam essa parte de conceitos aí, né? Depois a gente vai ver cálculos com a propagação retilínea da luz. Mas por hora, vamos ficar nessa parte conceitual apenas, beleza? Então é isso, pessoal. Aguardem, novos vídeos virão e espero que passem essa quarentena aí estudando, certo? Vamos aproveitar para dar um gás aí nos estudos, beleza? E contem comigo para o que precisar. Abraço.